Boa tarde, pessoal, estamos chegando, sejam bem-vindos, domingo, é o dia do nosso encontro aqui na Algarve News, conversa de domingo, sempre um bom bate-papo com pessoas que sabem muito mais e que podem nos ensinar muita coisa. Hoje o nosso convidado especial já está aqui. Opa, ó o meu retorninho aqui com volume alto, baixo o meu retorno, toda vez eu esqueço. Ele vai falar hoje com a gente sobre inteligência artificial, que é um trabalho dele. Ele, nosso convidado que está aqui, já a postos aqui para entrar, certo? O Silvio Carlos Valentini, você já está ao vivo e a cores com a gente, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, como é que está? Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo? Graças a Deus, tudo ótimo, domingão maravilhoso. Aí, como é que tá o seu domingo aí? Tá maravilhoso também. Choveu um pouquinho aqui, né? Uma chuva fina aqui em Campinas, mas está ótimo, um dia muito agradável mesmo. Ah, então aí tava marcado chuva mesmo, que vai É esfriar, verdade. né? Vai esfriar. É, Vai aqui... esfriar. E essa semana eu acho que quinta-feira é o dia que vai ficar mais frio, né? Nessa Entendi. próxima semana. Vai Agora... caindo e depois sobe novamente, né? Nós estamos um pouquinho acima dessa friagem que vai chegar, mas é bem provável, porque já está bem nublado aqui, pode ser que aconteça de nós entrarmos nesse frio aí. Legal. Muito bom. Vocês estão aí bem Franca, próximo de Franca? É Minas. É Minas? Praticamente. Aqui a única saída para São Paulo é quando você vai para Ribeirão Preto. Aí você sai para São Paulo. O resto você só entra para Minas. Uberaba, Uberlândia, Claraval. Aí tá em Uberlândia, então. É saída para Uberaba. Nós estamos na Anhanguera. Um pouco longe da Anhanguera, mas na Anhanguera ali para ir para Uberaba. Agora tudo pista legal. dupla, né? Ah, legal. Tudo maravilhoso. Antes tudo era maravilhoso, tudo maravilhoso. Não, aqui é chique. Antes a gente passava por aquela ponte de ferro que tem lá ainda, né? Sim. Que é lá das Primeira, Segunda Guerra Mundial, lá que eles fizeram aquela ponte, ela tá lá até hoje. Agora não, agora fizeram pista dupla, coisa chique, tá bonito, tá bonito. Legal, bacana. Já estamos saindo direto pra Minas aqui com pista dupla, isso é chique, hein? E tem muito radar por aí, tem muita... Tem, a Anhanguera, né? A Anhanguera. Agora por aqui eles já tiraram montes, mas tinha bastante, agora tá mais calmo. Mas logo volta, eles estão precisando arrecadar. Aí você já viu, né? É isso aí. Hoje nós vamos falar do IA, a famosa inteligência artificial, que o povo, nós, meros mortais, estamos acordando para isso agora, e isso já está no nosso meio desde quando os filmes falavam nessa inteligência e todo mundo, tá de brincadeira, eles já estavam fazendo com a gente, nem sabia. É mais ou menos por aí, eu estou exagerando? Não, é mais ou menos por aí, já está uma longa data, né? Esse assunto já é um assunto antigo, né? O pessoal já eu acho que o que tem acontecido é que nos últimos anos, por conta de todo o cenário, né, da evolução tecnológica nas diversas áreas que estão correlacionadas, né, vão colaborando para que a inteligência artificial cada vez mais cresça, né? E cada vez mais vai crescer, né? Essa é a verdade, né? O que eu acho é o seguinte, nós, né, estamos acordando agora, nós pra cá, você não, você já tá na área aí faz 500 anos, já tá por dentro, mas nós estamos acordando agora porque foi nos dito que tem a tal da inteligência artificial aí fazendo isso, fazendo aquilo. Mas isso já tá aí, ó. Já tá há muito tempo. Há muito tempo.
Quando saiu a internet, tudo que você alimentava ali na internet ia para algum lugar. E nós não sabíamos disso, não é isso? Tem, né, assim, quando o cara entra na internet, ele vai acessar um site, aí ele está deixando, você aceita cookie? Aí ele está aceitando cookie. Você aceita. Então, quer dizer, tem vários, né? A coleta de informações, ela está acontecendo o tempo todo, tá? Né? E hoje, assim, à medida que você, muitas vezes, utiliza um serviço gratuito, né, no Facebook, ou em alguma... O cara, na verdade, está fazendo análise de perfil, ele está coletando informações de como é que você usa, como é que você vê, né? E assim ele vai criando essa base de conhecimento, né? Então, é que antigamente existiam várias empresas fazendo essa captação, né? Você começou lá atrás, tal. Então, quando você descobriu, ou melhor, sempre foi assim, mas quando você descobriu que quando é de graça, o produto é você, fica mais interessante, né? É verdade. É de graça. De graça, escambau. De graça... Não existe almoço grátis, né? Isso, alguém tá pagando, bicho. Alguém tá pagando. Com alguma coisa. Então, seus dados hoje tá na nuvem para todo mundo aí. E o pior, que hoje não tem nem mais várias empresas captando, né? Elas foram sendo compradas e o Google virou esse monstro aí. Hoje tem Google, tem a Microsoft, né? Tem várias, ainda a gente tem algumas grandes aí que estão surgindo. E agora, né, a gente vê a OpenAI, né, que é uma empresa que não era tão, né, não era tão grande, e de repente ela começa a despontar e ameaçar até mesmo Google e Microsoft com a parte da inteligência artificial, né, com o chat GPT, né? Então, mas você acha que chega a ameaçar? Porque os outros já têm também, né, essa inteligência. Então, mas o que acontece, né? O que acontece é que a experiência tem que ser uma experiência bacana, né? Então, quando o cara já está uma solução um pouco mais à frente, se o cara fizer qualquer coisa abaixo disso, ele começa a ameaçar, você né? Você tem um parâmetro alto, né? Exatamente. Entendi. Né? Então, como é uma coisa aberta e assim, é bastante interessante, né? Mas como você disse, a inteligência artificial ela está aí há muito tempo, né? Ela está aí, já foi usada até na Segunda Guerra Mundial, foi utilizada, né, bastante, de uma forma ampla, embora de uma forma meio oculta, né? Até tem um filme que eu queria dar uma dica aí para o pessoal assistir um pouco, né? Assistir aí, tá no Netflix, que é o Jogo da Imitação, que fala a história do Turing, né? E o Turing é um cara que... o filme ele segue a linha mais... Não fala tanto da inteligência artificial em si, sim ele fala da decodificação das mensagens, né? Dessa coisa de... Tá. Lembro disso nos filmes de Segunda Guerra. Isso. Tinha uma equipe trabalhando para decodificar a comunicação alemã, não é isso? Exatamente, é exatamente isso, porque a Alemanha, ela criou uma criptografia. Que era a máquina chamava Enigma, né? E essa Enigma, chamava Enigma. Né? Então, essa máquina, ela codificava as mensagens para que ninguém entendesse o que estava acontecendo qual era a ordem, né? Então o pessoal interceptava as mensagens, mas não conseguia entender o que estava, né, decifrar o que estava acontecendo. Aí na Inglaterra o pessoal cria um grupo para tentar identificar essas. Eu assisti um filme. E aí nesse grupo tinha o Turing, né, Alan Turing, que era um cara que tinha já começado... Turim? Turim. Qual a cidade? Turim, é isso? Eu acho que sim. Não sei como é que se escreve a cidade, mas eu não conheço Turim também. Né? Turim, mas... ele era inglês, esse cara? Esse cara era inglês, né? E aí ele nem falava alemão, né? Então ele não precisava... E aí ele começa... Né? Ele não falava alemão. Ia decifrar como, caramba?
Hã? E como é que ele ia decifrar se ele não fala alemão, caceta? Então, aí está o X da questão, né? Ele não precisava de saber alemão, né? O que ele precisava era saber de criptografia, né? Então, ele era um cara que... depois, não vou ficar dando spoiler do filme, né? O filme mas é a vida do cara, né? Ele era um homossexual. E aí ele sofria toda aquela pressão, né? Do homossexualismo na Inglaterra, era crime, né? Na época. E aí o cara... tem uma frase que eu gosto bastante, que ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas, né? Então, quer dizer, eu acho que assim, quanto mais adversidade vive uma pessoa, maior é a capacidade dela se tornar mais brilhante, mais sensacional. E esse cara foi um cara sensacional. Se a gente olhar o que ele fez na humanidade, talvez ele tenha ajudado a gente a que hoje a gente não tivesse um nazismo dominando o mundo. Né? Porque o que ele fez foi simplesmente criar uma máquina, né? Que aí decodificava essa máquina dos alemães, e ele conseguia entender as mensagens que eram passadas. Então ele sabia onde iriam atacar, né? Só que ele não revelava. Só que olha só como é que ele foi muito inteligente. A orientação dele foi: não poderia dizer que eles já tinham descoberto como que o cara ia lá e mudava, né? Aí eles mudavam. O que ele fez? Ele foi lá e falou assim: não, a gente vai mostrar que a gente está tratando como estatística. E aí eles deixavam parte então falavam: onde vai morrer menos gente? Aí vai morrer menos gente aqui, então aqui. Então eles deixavam acontecer, perdendo aos poucos, mas ganhando, né? Então, eles não combatiam de forma assim, tão abrupta, né, para acabar com o pessoal e falar assim: não, eu já sei o que está acontecendo. Então, é bem interessante a história, vale muito a pena para o pessoal. Como é que é o nome do filme? Em 1939, né, 1940, 1941, né, começa essa história. Eu lembro que foi no fim da guerra, né, que ele conseguiu exatamente decifrar, né? E como é que chama o filme que você está recomendando? Jogo da Imitação. Jogo da Imitação, pessoal, ó. A Cris já colocou. Jogo da Imitação relata a história de Alan Turing. 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 Turing, que foi um matemático, cientista e também o criador da máquina de Turing, invenção para decodificação de mensagem criptografada da máquina alemã chamada... Enigma. Enigma. Bom nome, hein? Os caras são foda. Bom nome esse. Esse é um nome que a gente... Não sei se tinha um outro nome lá, né? Esse é um nome que a gente sabe aqui, né? É o pronome que a gente... Mas é muito interessante, porque o filme vale muito a pena e ele dá para a gente uma visão, né? O Turing, as pesquisas dele, ele dizia que uma máquina ela pode substituir, né? Ela pode substituir muito mais rapidamente um pensamento humano, que ela consegue fazer mais rapidamente as combinações, chegar numa... Então ele fez vários testes, tinha testes, por exemplo, de perguntas e respostas, que você perguntava, né? Então tinha um cara que era um juiz, e o juiz tinha que falar se o cara estava... Quem estava respondendo, era uma máquina ou era uma pessoa? Né? Começa já há muitos anos atrás, né? Muitos anos... McCarthy, eu acho que é John McCarthy. É o general. Não. Era um cientista. Tá. Ele era um cientista. Ele utilizou o termo, né, ele era de um grupo também, né, num congresso sobre tecnologia, sobre a tecnologia da época, né, sobre inteligência artificial daquela época. Um congresso científico, né? E aí ele usa pela primeira vez a palavra de inteligência artificial. E nesse congresso eles falavam que em 1960 a inteligência artificial já
ultrapassaria a capacidade do humano. Nossa, Né? eu não tinha nem nascido. Em 1960, só que isso não aconteceu. Né? Aconteceu em 1997, né, quando o maior jogador de xadrez do mundo perdeu para uma máquina, né, Lembro disso. criada pela IBM, né, perdeu, mas ele não perdeu de uma vez, né? Ele ganhou algumas vezes. Sim, foi. E aí ele perdeu. Então, quer dizer, quando a máquina aprendeu a jogar com ele. Né? Então, esse que é o lance da inteligência artificial. Na verdade, o que acontece é que ela aprende com a gente. Exato. Tá? Então, essa é a verdade. Então, hoje, por exemplo, a gente está falando do ChatGPT, né? Então, hoje está Aí ele falou que o Tom Jobim tinha nascido em abril, né? Aí eu falei assim, pô, abril não, em março, né? Ele falou que tinha nascido em março. Na verdade, ele achou que por conta de Águas de Março, talvez ele fez a relação. Águas de Março, Tom Jobim, e aí ele colocou Tom Jobim. Eu falei, não, Tom Jobim nasceu em fevereiro. Aí eu falei para ele, Tom Jobim nasceu em fevereiro, né? Aí ele, você está correto. Então, ela vai aprendendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que hoje, o que a gente conhece hoje, daqui 10 anos, elas vão estar muito mais inteligentes. Ontem, na entrevista que nós fizemos com o Vini, que ele falou de IA na arquitetura, eu até dei o exemplo do meu irmão. Não sei bem o termo hoje que ele vai usar, mas ele é ligado na Bíblia e ele tem um canal de Bíblia, de leitura e tal, e ele tem 7 livros sobre isso. E ele começou a perguntar para ela algumas coisas de religião e tal, e ela não sabia responder. E ele foi ensinando. Aí no dia que ele foi ensinando, ele foi alimentando a máquina, ele esperou mais um dia tal e começou a fazer as perguntas de novo. Não é que ela já sabia responder tudo? Olha só, ele ensinando a máquina e a máquina captando tudo e indo buscar mais informação e... E hoje essas máquinas estão ligadas aí, então dentro do, né, a Siri, né, o Google Assistente, né, Alexa, todas essas inteligências artificiais aí, elas estão, né, na área da publicidade, em todas as áreas a gente vê cada vez mais esse avanço aí sendo bastante interessante, né? É muito bom. Eu acho que é uma revolução, né? É uma revolução que a gente está vendo aí pela frente. Sim, não, com certeza. A Cris colocou aqui, ó, o matemático e pesquisador da área de ciências da computação, John McCarthy, responsável pela criação do termo inteligência artificial e inventor da linguagem de programação Lisp. É isso, exatamente. Aí, ó, tá vendo? A gente cultura, tá vendo? Vamos abrindo as cabeças aí, gente. Ó, nós temos aqui a Fátima Meisner, boa tarde. Lucelma Nunes, boa tarde. A Dulce Helena Abnad tá aqui também, boa tarde. O Gilberto Frâncio Júnior, boa tarde a todos. Temos aqui o Vinícius Gamas, boa tarde. O Vinícius fez a entrevista ontem no programa dele, no programa Decoração, falando da inteligência artificial na arquitetura. Aldeia do Vinil, boa tarde. Aldeia do Vinil, ó que legal. E a Maria Cristina, que tá aqui com a gente sempre, a nossa parceira aqui na rádio Algarve News. E nós vamos fazendo. Ela tá falando aqui que tá travando. Gente, mas é incrível, viu? É incrível, mas tá travando. Tá travando. O qual que trava? O YouTube. O YouTube. Então, que legal. Ele está proibindo. Eles vão furar essa bolha aí, mas por enquanto ainda tá com esse probleminha. Mas nós estamos em 10 Facebooks. Vamos tocando aqui. Viu, pessoal? Quem quiser ir pro Face, não tiver conseguindo no YouTube, olha lá, o YouTube já voltou. Umas doideiras que... ele tá travando. Eu acho que... Não dá pra entender essas coisas. É verdade. A Fátima tá aqui fazendo uma pergunta. Ela tá dando boa tarde, né?
Ela deu boa tarde. Será que ele poderia falar um pouco da atuação do ChatGPT no mercado de trabalho? Então, eu acho que assim, o ChatGPT é uma ferramenta bastante interessante. Ela não deve ter pego o converso da conversa nossa. O ChatGPT, então, é um dos. É é uma das ferramentas. Mas ele é uma ferramenta que, como ele ficou a mais famosa, Conhecida, né? a mais conhecida, né? Então, e assim, ela é uma ferramenta bastante interessante, por quê? Né? E ela é diferenciada também, que ela realmente auxilia a gente na criação, por exemplo, de um texto, né? Então, você, por exemplo, eu preciso criar um determinado artigo, e aí você dá o assunto, pede para ele falar sobre o assunto. É claro que você tem que saber o que perguntar, porque se você não souber o que perguntar, né, Qualquer resposta é resposta. Vai ter resposta errada. Então você tem que saber perguntar, né? Até é legal que nesse filme do que fala da Virtual, né? Então esse algoritmo que está por trás, ele vai buscar as informações e vai, por exemplo, conte para mim a história crie para mim um artigo sobre inteligência artificial. Ele vai buscar na base de conhecimento dele de inteligência artificial, e a base do ChatGPT é até 2021 ou 2022. 2021, 1 trilhão, não sei quanto, né? Então ele leu tudo até lá. Até aquela data ele leu tudo. Então, o mais recente ele não leu, né? E aí ele vai pesquisar em cima dessa base e aí ele vai escrever para você naquele formato que você pediu. Então, se você falar assim, quero um artigo, ele vai escrever um artigo, né? Ele vai colocar objetivo, introdução, as premissas, né? Vai dar o desenvolvimento. Ele vai escrever um texto bastante correto dentro daquela ideia. Se você falar que quer uma poesia, ele vai te dar uma poesia. Eu quero uma poesia, né? Agora escreva para mim como se fosse o Carlos Drummond de Andrade, né? Como se fosse ele vai escrever para você. Então ela é bastante legal. Então eu acho assim, todo mundo tem que conhecer. Por que todo mundo tem que conhecer? Porque hoje qualquer pessoa que vive, né, qualquer executivo, qualquer pessoa que está trabalhando aí com marketing, ou com gestão financeira, com qualquer coisa, essas ferramentas ajudam muito a pessoa a estar ganhando produtividade, né? Fake news, como ela escreve, e as pessoas acreditam que aquilo... Porque hoje, assim, se eu olhar assim, para o mundo atual, se você olhar para o mundo atual, a internet, o Google, né, e essas ferramentas de pesquisa e inteligência passaram a ter quase um poder divino. As pessoas leem lá e acreditam que aquilo lá é a verdade, né? E tem muita coisa que é verdade, então ele acredita que tudo é verdade. E, na verdade, aquilo pode trazer um monte de mentira, né? Então, ela pode enviesar, né, e trazer um monte de mentira. Então, não que ela traz não, se você fizer a pergunta correta, né, ela vai te trazer a resposta correta, mas ela poderia, sim, ser utilizada para fazer fake news. Aliás, teve uma ferramenta da Microsoft que ela lançou de inteligência artificial, que fazia eu acho que TRAI, o nome dela, né? Inclusive foi uma experiência negativa de inteligência artificial. E essa ferramenta, ela é tipo uma ferramenta como o ChatGPT, né? Então, e aí o que ela fazia? Ela analisava o Twitter, né? Analisava o Twitter e criava respostas, e ela começou a fazer criar um monte de historinha do Boitatá. De histórias que, na verdade, eram histórias erradas e perigosas, né? Então, isso é um problema. Ele recebeu uma tonelada aí de pedidos para publicação. Então, muita coisa criada em cima, usando a própria ferramenta. Espertaião. Então, o que a gente vai ver com isso? Lá na frente, vai ter uma base de conhecimento muito normótica.
muito padrão, que vai ser padrão do padrão, padrão do padrão, padrão do padrão. Então, olha a sabotagem, né? Se a gente usar só isso, a gente vai se sabotar como civilização, né? Então, mas eu acho que a intenção é essa mesmo, não é não? Não, Botar essa não. máquina aí para fazer e deixar como eles dizem assim, não, a pessoa vai ter mais tempo para fazer o que gosta, ou seja, nada, né? E aí, como nada não gera Não, nada, não, 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 eu não penso por aí. Ó. Esses dias eu fui na Expo MAF, né? Que é a feira dos produtores de máquinas, né? De máquinas e equipamentos, né? Que é uma feira mais para as indústrias, né? Então você vê um monte de máquina lá, um monte de robô, um monte de, né, ferramentas que estão substituindo o homem em diversas situações que o homem não poderia fazer, né? Né? O homem, não, o homem, se ele for fazer aquilo, ele vai, ou ele vai morrer muito mais rápido, ou de raio-x, e ler um raio-x e ver aquele detalhezinho que um médico comum não consegue ver, né? Ele vai, aponta. É claro que quem vai laudar é o médico. Quem vai analisar é o médico que está por trás, mas a ferramenta ela ajudou a simplificar esse processo, né? Se a gente olhar você para tá a falando, possibilidade, você tá falando o lado bom das coisas, né? Que é lado o bom, apoio da máquina ao ser humano, né? A preocupação da Fátima aqui na pergunta é como é que fica o mercado de trabalho. Porque. então, bom, então, esse é uma coisa que ela é complicada, né? Vamos pensar assim, no mercado de trabalho, as pessoas, nós vamos ter dois tipos de pessoas, né? As pessoas que estão inseridas e as Sim, pessoas que não é estão verdade. inseridas, É verdade. né? Então, as pessoas vão ter que, eu fico muito preocupado com isso, porque assim, olha para a China, né? A China hoje já não é nem mais o país mais populoso do mundo, né? Hoje já é a Índia, né? Mas vamos olhar para a Índia, então. Qual é a foto que você tem da Índia? É. Aquele monte de gente Isso. pobre, as castas, né? Isso. Gente passando fome, Isso, né? Não, olha para lá. Olha para o Brasil, também não tem exatamente a mesma coisa, mas se você sair dos grandes centros e ir para um centro bem, né, o problema é que o pessoal muitas vezes não pensa assim, né? Pensa, então eu acho assim, tem eu não sei se você sabe, Mauro, mas assim, eu gosto muito da área de marketing, né? sim, aham. E tem um cara que é o Kotler, né? O Kotler traz num livro dele, ele traz um- uma imagem que ele fala que é uma única imagem, né? Ela tem vários círculos lá das influências, então da evolução, da natural, a interferência da mudança natural com a mudança na economia, com a mudança na tecnologia, e, e os governos, né, eles devem desempenhar um papel regulatório de tudo isso, né? Isso é complicado, né? Então, eu acho assim, que essa preocupação da Fátima é uma preocupação muito séria e deve ser entendida e deve ser tratada né, por todos os atores políticos. E quando eu falo ator político, eu não estou falando de só partido político ou só de, de, de político em si mesmo, né? Mas eu falo de nós, indivíduos, que devemos pensar que isso tudo tem que ser pensado de forma harmônica, né? Para que a coisa possa acontecer. E assim vai. Isso foi no início. Hoje, todas as gráficas são digitais. Não é que as gráficas offsets acabaram. Elas tiveram que se adaptar correndo porque
não vai ter outra chance, é a digital. Não tem. Mas aí eu tô vendo, nas fábricas de carro, só robô. Tem um ou outro ali operando e tal, mas é só robô. Em todo lugar eles estão pondo robôs. Aqui em Franca, a Jussara de Leites, certo? É a empresa mais moderna de engarrafamento que tem nesse setor. Então ela fornece para um monte de empresas do Brasil aí todo, ela que faz o envasamento, a produção e tal, de tão sofisticado que é o parque deles. Muito bem. Isso dá problema. Dá problema. Então, igual nós passávamos aqui com um problema de maquinário. Como é que faz? Porque é muito bonito você ver as máquinas trabalhando e fazendo e tal, mas a gente não vê o bastidor da coisa. Então, quer dizer, o futuro também é dos técnicos, vamos pôr assim? Assim, sempre vai precisar dos caras que sabem dominar essas máquinas, né? Que conseguem identificar os problemas, que conseguem solucionar, né? E assim, mesmo isso, sim, é possível em algumas tarefas terem máquinas controlando outras máquinas, né? É possível isso, né? Hoje é possível, né? É perigoso isso? Eu acho perigoso. Hoje as máquinas podem se falar? Elas podem se falar. Uma máquina pode falar com a outra, né? Uma máquina aprende, a máquina aprende, ela pode aprender, a inteligência artificial permite que ela possa aprender. Sim. Então, o que ela sabia hoje, amanhã ela pode aprender com aquela experiência, né? Com aquilo que foi passado a ela. É claro que para ensinar, você tem que ter a capacidade, tem que ter a permissão de ensinar, né? Então, não é todo mundo que está habilitado, né, para ensinar. Mas e como você falou, são softwares. Software. São softwares. Softwares são linhas de comando. E linha de comando. Linha de comando. Ela aprende, ou ela já sabe, ou como é que é feito, ela mesmo fazendo as linhas de comando para ela mesma. Não, então, ela não tem essa... Então, aí é que tá, né? Como no software, o software, quando você cria um software, você dá permissões, né? Sim. Então, ela não pode se autoprogramar sozinha, entendeu? É um princípio de segurança, né? Agora, pode ter um maluco aí que venha fazer alguma coisa diferente. Era isso que eu ia chegar nesse ponto aí, entendeu? Mas pode ter um maluco, né? Mas não é... Agora, por isso que eu falo do papel regulatório, né? Regulatório dessas entidades, né? Que tem que existir. Nós estamos defendendo aqui outra coisa. Eu concordo com o nosso convidado, por quê? Porque precisa sim ter um marco regulatório, mas não cheio de jabuti e de casca de banana para a gente cair. Exatamente. Então fica claro isso aí. A coisa, eu acho que assim, a verdade que eu vejo é que tudo que né, é uma coisa da dialética. Carrega consigo aquilo que não é. O bem carrega consigo o mal. O mal. É o yin e yang. E o mal carrega consigo o bem, né? Então, sempre uma coisa vai estar junto com a outra. E agora, o equilíbrio, para que esse equilíbrio possa acontecer, então você tem que ter pessoas de bom senso que ajudem isso a acontecer, né? Entidades de bom senso que consigam fazer com que isso... Você está querendo que o Brasil volte a ter... O Brasil não, o mundo. Vamos generalizar. Volte a ter bom senso. Olha que palavra. Que esqueceram o que é o bom senso há muito tempo. Então, mas tem que existir. O bom senso é uma coisa que existe. Sim. Então, eu falo assim, hoje a gente está vivendo, a gente partiu em 1990, 1980, né? A gente teve o início do crescimento da tecnologia da informação de forma muito abrupta no mundo todo, da tecnologia, né? E o bom senso, no meu entendimento, só vem com a sabedoria,
né? Porque você tem que buscar sabedoria. É a sabedoria que é o X da questão. Porque sem a sabedoria o negócio vai degenerar. Vai degenerar. Bate com a pergunta da Cris aqui, ó. Silvio, você não acha que o mercado de trabalho vai se reestruturar com pessoas que precisam se qualificar? É o caso dos agricultores que hoje usam os drones em favor deles, com vários tipos de aplicações, né? Então, hoje o cara que dirige uma colheitadeira, ele tem que saber bastante de tecnologia da informação, né? Tem que saber bastante, para ele poder manipular, né? Preparar ela para aquilo, né? Ele tem que saber bastante. Então, cada vez mais vai exigir que as pessoas tenham que se qualificar. O grande problema que a Fátima alertou, né, que você também alertou, é que tem uma grande quantidade de pessoas que estão muito aquém de tudo isso aí. Você pega aí a humanidade, aí, sei lá, 50% talvez, que não tem. Não tem. Não né? tem. É sem palavras, né? Não tem condição nenhuma. Não, vai para uma África, vai para uma Índia, vai para viver dois mundos bastante, né? Fazendo uma futurologia aí, né? Eu acredito que a gente vai viver dois mundos e a gente vai ter que aprender. Então, o que eu acredito, falando para a Cris, eu acredito que as pessoas vão ter que poder, então, eu vou trabalhar na terra, com culturas agrícolas simples, né? Vou trabalhar na reconstrução de despoluição de rios, né? E as pessoas, é claro que as máquinas vão estar presentes, mas nem sempre as máquinas vão estar presentes, porque máquina parece que como você mesmo falou, né? É caro. É caro? Nossa. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É só ver os números dessa AgriShow que teve aqui em Ribeirão, ué. Só ver os números. Vamos pensar assim, quem emprega no Brasil hoje? Quem emprega é a pequena empresa. A pequena empresa está distante disso. Está distante. Está distante disso. Então, quer dizer, ela está próxima, talvez, de uma ferramenta de chat aí que faz atendimento telefônico, talvez, né? Sim. Talvez, mas a grande maioria das pequenas empresas estão distantes dessa tecnologia. E as pequenas empresas vão surgir cada vez mais. Eu acredito muito na capacidade de adaptação do homem, né? Acho que a inteligência humana, ela transcende, né? Ela transcende. Eles sempre buscam uma forma de conseguir se adaptar melhor. Tem que buscar informação, tem que se aprofundar. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu lembrei aqui de uma história de velhos deitados agora. No Japão, lá só se consome o peixe fresco. Como eles começaram a ter que ir muito longe para buscar esses peixes em navios pesqueiros, né? Eles tiveram que ir muito longe. O peixe precisava chegar vivo ali no porto para ser vendido, senão ele ia ser jogado fora. Certo? Então o que estava acontecendo? Como eles tinham que ir muito longe, o peixe não chegava vivo. Então eles perdiam a pesca. O que eles tiveram a ideia? Do nada, não sei, mas tiveram a ideia. Botar dentro dos tanques que eles pescavam os peixes e punha dentro dos navios, botar um pequeno tubarãozinho lá dentro. Aí o que acontece? Os peixes chegavam vivos, porque eles estavam fugindo do tubarão o tempo todo para segurar a vida. Então eles chegavam vivos lá no porto para vender frescos os peixes. Olha que legal, que legal. Então é tudo isso, o medo move. Certo? O peixinho ia ficando fraquinho, tal, bobinho, ali morria. Certo? Mas com o tubarão cutucando ele, ou seja, atrás, né? Vem cá, neném. Ele, ó. Isso é muito legal. E essa busca de sobrevivência, ela tem provocado revoluções
muito grandes, né? Então Sim. você vê assim, uma protagonista é usar essas ferramentas de Em forma a favor. fazê-las trabalhar para a gente. Em favor. É. Não, concordo. Eu acredito nisso também. Eu fico com medo exatamente do doidão, né? Porque É. nesse mundo aqui o doidão tá sorto aí. Tem muito doidão. Tem muito doidão, tem muito Tem doidão. muito doidão. Ontem na Globo passou lá uma competição de robôs Eu feito vi. por crianças, você chegou a ver? E Vi. tinha uma menininha que perdeu lá no último, que era a top da top, mas ela perdeu no último, ela ficou em segundo lugar. E ela deu uma lição, né? Ela falou, não, tô aqui, tô competindo e segundo lugar tá lá, maravilhoso, vamos melhorar. Vamos pôr a equipe para trabalhar e melhorar para a próxima, né? E ela falou, a máquina não vai dominar o homem, é nós que vamos dominar a máquina. Sim. Então é um outro pensamento, né? A criança ela já nasceu com uma outra visão da coisa, né? É verdade. Então, por isso que eu falo da evolução, que a gente, à medida que passa, né, esse conhecimento de geração em geração, essa geração Z, ela está muito mais preparada para a inteligência artificial do que a nossa geração, né? Quando que eu ia imaginar que eu ia brincar de robô na escola? Bicho, os robôs deles lá fazem miséria. Cada ideia maravilhosa. Então, mas você já trouxe, através daquele conhecimento, né, dos filmes ou daquilo que você leu no passado, você já trouxe essa mecânicos, né? Tinha cachorro mecânico e o cachorro comia, né? Isso em 1920, né? Entendeu? Tinha até um filme que foi que depois eu pesquiso aí. Vamos ver se a Cris pesquisa. A Cris pesquisa aqui. A Cris está falando aqui assim, perfeito. Também acredito na capacidade de adaptação. O homem está sempre se adaptando, né? Ele vai passando de geração em geração, se adaptando e aprendendo e modificando. A mídia também ajuda a disseminar esse medo. E não podemos nos esquecer que essa história de IA tem muito modismo. Claro. A moda, né, ela é bastante interessante, porque você quer fazer com que as pessoas alavanquem uma determinada história, você conta para todo mundo, tá pegando fogo num lugar tal, todo mundo vai querer correr para ver o lugar tal pegando fogo. Né? Não é isso? Então é isso que acontece, né? Então todo mundo vai, uma forma, a inteligência artificial estava adormecida, né? Se você pensar em 1970, mais ou menos, o que aconteceu em inteligência artificial? Talvez os sistemas especialistas, que houve uma evolução desses sistemas especialistas, né? Um pouco na robótica e tal, mas para dar esse boom, falando que vai substituir o homem e tudo mais, tal, e todo mundo ficar com esse temor, agora com o sentir. Né? Bate com a Cris aqui, ó. A melhor inteligência é a humana, porque tem alma. A máquina nunca terá alma. Nunca terá alma, não terá alma. Não terá alma. Mas esse é o perigo, viu? Ela sem alma, ela passa em cima de qualquer coisa sem nenhum sentimento, né? Isso é o problema. Então, se ela toma essa liberdade de começar a escrever suas linhas e se autoprogramar, ou uma mais poderosa, igual tem nos filmes, que toma conta das outras... É uma possibilidade. Então, por isso que a gente tem que ter sempre esses caras que possam estar regular... Puxando a tomada do lugar. Puxando a tomada do lugar, né, falando isso para... se você pensar, o Bill Gates falou, puxa a tomada esses dias, né? Falou. Ele falou, puxa a tomada, né? Puxa a tomada, porque não está preparado ainda para isso, não. Vai devagar, né? Então, eu acho que, assim, tem várias pessoas que estão preocupadas, que entendem, porque não adianta falar assim, eu vou ganhar dinheiro, não vou mais precisar de máquina nenhuma. Ok, cara, mas para que você vai vender? Todo mundo, o dinheiro vai estar só na sua mão, então come tudo que você produz aí, né?
Você Ou vai fazer melhor, tudo. não coma, porque ele não produz nada, né? Esse é que é o grande problema, né? Então, é pior, né? É. Ele não produz porcaria nenhuma e manda em todo mundo. Olha só, que doideira. É. É, não sabe. Silvio, o que acha? Sim, né? Talvez a gente. 30% dos postos de trabalhos existentes vão sumir do mercado. Num curto espaço de tempo, como 10 anos. Né? Talvez isso aconteça. Né? Se realize, principalmente nas grandes corporações, bancos, Ah, sim, acredito. né? Então isso já está acontecendo, isso já Sim. está acontecendo, não é vai acontecer, já está Não acontecendo vai, não, agora. já é, né? Já é, a É. realidade atual, então já está acontecendo, então isso está acontecendo. Não, mas Né? é a tal coisa, é porque o povo acordou agora, que eles começaram a falar. Mas isso Exato. aqui, ó, tá na tua mão faz quanto tempo? Quanto tempo? Quanto Quanto tempo? tempo que você parou de ir no banco, parou de ir num monte de Então, lugar e tá fazendo aqui, ó? está fazendo aqui, então você simplificou, ó, né? Hoje, por exemplo, né, a gente eu trabalho com um sistema ERP, né, que é sistema de gestão de empresa, né? Desde a coleta do pedido até a produção, tudo integrado, né? Hoje precisam de usuários. Num dado momento pode ser que não precise de usuários mais, que ele pode ser totalmente autônomo. Entendi. Entendi. Porque, por exemplo, hoje com as ferramentas de leitura, você consegue pegar uma nota ou qualquer uma outra coisa, ler aquilo e trazer esses dados para dentro do. Não precisa de cara para digitar mais. Médio, você não precisa mais do porteiro. Você bota a cara, né? Ele faz a leitura da sua face, vê o tamanho do teu nariz, o tamanho do coisa, cria um algoritmo, cria um número, aquilo vira um número. Vira o número. E aí você passa. Ele, né, ele libera a tua passagem ou bloqueia a sua passagem. Né? Ou a tua digital, que você falou, a tua íris. Né? Então, esses sistemas todos estão tirando postos de trabalho. Né? Existe um outro lado. Tem que ser criado postos de trabalho. Né? Então, onde vamos criar postos de trabalho? Aí entra aqui, ó, a Cris falando, ó. Mas já era uma tendência, Silvio. Sim. Já prevíamos nas décadas de 90 e 2000, já se falava de desemprego estrutural há mais de 30 anos. O que vai acontecer será em relação à rapidez. Exatamente. É a rapidez. E é isso que assusta. Né? É isso que assusta, porque muitas vezes se você sabe que uma coisa vai acontecer, mas vai acontecer daqui, sei lá, 10 anos, né? Então você se prepara 10 anos para chegar até lá. Né? Mas o que está acontecendo é que está indo hoje muito para mais amanhã. rápido. Agora, a gente vai ter uma mudança muito grande, acredito, dentro por exemplo, a gente está tendo uma mudança dentro da matriz energética, no mundo todo, né? A gente vai sair do petróleo, né? A tendência é sair do petróleo para ir para uma matriz mais limpa, o petróleo tem que ficar cada vez mais caro. O cara usa a inteligência artificial, então ele tem que pagar mais imposto. Né? É complicado. Porque se ele é mais produtivo, se ele tem. Né? Talvez tenha que ser assim, para que ele possa manter uma outra área. Né? Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar todo mundo, jogar no buraco e. A Cris está lembrando aqui, ó, Humberto Eco, na década de 80, já falava dessa substituição das pessoas pelas máquinas. A gente vem com isso já faz muito tempo. É que eles vão plantando, eles já sabem o que eles estão indo lá na frente, eles vão plantando para você ir acostumando. Isso é uma técnica fantástica de uma televisão famosa aqui, né? Ela, quando quer te incutir alguma coisa, ela começa colocando na novela, de capítulo em capítulo, de repente aquela semana é só daquilo, você já vai acostumando, você começa a ver, no outro dia você já não assusta mais, e assim vai. É assim, é assim. E o gato sobe do telhado,
e escorrega, e assim É vai. assim, é assim, é assim, é assim que acontece. Né? Aqui no Brasil e em todo lugar do mundo. Em todo Né? lugar do mundo. É Né? uma Sempre vai ter forma um. de domínio. É uma É forma o de domínio. domínio, é o domínio, é o domínio, né? Então, aí é que está. Então, esse domínio é o problema da história, né? Isso. Então, como é. Pô, Exatamente, exatamente. É bem isso. Então, eu acho que assim, essa é a importância da gente estar, né, a importância da gente como cada um ator político dessa história, isso. que a gente tem que, né, é, na escolha dos representantes, na nossa participação, na nossa transmissão, compartilhamento do conhecimento, né? Isso tudo que nós estamos fazendo aqui chama-se política. É uma Exatamente. ciência, É. certo? Tem uma lógica, um protocolo em tudo. Aí todo mundo vem e foi ensinado a não, isso é sujo, isso é aquilo, eu não gosto, eu Não, não não, vou não, 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 entrar. pelo contrário. Esquece, cara, acorda pro Cresce. mundo, Exatamente. certo? Exatamente. Na verdade, é isso que muita gente quer, né? Que você passe a acreditar que aquilo é sujo. É Da mesma forma que a inteligência artificial também. a mesma É uma coisa. coisa muito boa. Então, eu recomendo que essas empresas utilizem, né? Cada vez mais. Porque isso depende da competitividade. Porque se ela não investir, ela vai ficar para trás, né? Agora, qual é o pensamento? O pensamento é do equilíbrio, né? O pensamento é do equilíbrio. O pensamento é. Então, hoje a gente, na Bom empresa que eu senso trabalho, novamente. é bom senso. Na empresa que eu trabalho, a gente está aplicando a inteligência artificial também começando, né? Elas não estão preparadas para lidar com muitas adversidades, tá? Estão preparadas para muitas adversidades, muitos parâmetros, resolver muitos parâmetros, mas em cima de uma normalidade. Aquilo que ela não está preparada na normalidade, aquilo que ela não está escrito ainda, ela não, né, ela vai querer resolver de uma forma que ela não consegue resolver. Então, e a gente, né, a gente está preparado para a anormalidade, né? Então, essa é a diferença. A gente consegue lidar com situações anormais, Tá né? aí uma coisa que eu não tinha pensado, é verdade. Se você consegue ver lá na frente, a máquina consegue? A máquina consegue chegar lá? Não. Não, não E como você aconteceu falou, ela ainda. não tem, como você falou, como ela não tem alma, né, e ela não tem sentimento, ela também ela é ingênua. Ela acredita em tudo, né? Então eu poderia, de repente, ela pode sofrer ataques, né? Ela pode ser enviesada, aquela informação pode ser enviesada. Então, quer dizer, para ela ser produtiva, ela precisa ser treinada por humanos capazes de treiná-la, capazes de controlá-la, para que ela possa ser produtiva. Senão você vai ter uma colheitadeira parada. Agora, vamos pensar no futuro. O cara, hoje mesmo eu saí com minha esposa de manhã, né? Eu fui à missa, depois da missa eu saí com minha esposa e fui lá na Feira Hippie. Você conhece a Feira Hippie de Campinas? Não conheço. Então tem um lugar no centro de Campinas que é a Feira Hippie, né? E tem várias barracas de comida, tem um monte de coisa lá. E a gente foi passear, né? Eu estava tendo uma promoção de vinho lá no Pão de Açúcar, né? E a gente parou o carro no Pão de Açúcar e depois a gente foi lá para a feira lá no centro de convivência, né? Então, passando lá, e um cara pega e me aborda e fala assim: Ô, você não lembra de mim? Eu não lembrava dele. Aí ele começou com uma história. Depois eu percebi, falei, pô. Aí acabei comprando dele, sem querer comprar. Comprei dele, fui enrolado pelo cara, né? Comprei um negócio dele, né? Ele falou que ele era meu amigo, que tinha trabalhado comigo lá em 2009.
Não, falou o nome de Marcão, eu trabalhei com Marcão, mas eu não. O cara me engabelou. Né? Bem, beleza. Ajudei o cara. Tá ótimo. Mas o que esse cara é muito inteligente, o que ele fazia? Ele via o meu comportamento e a cada pergunta que ele fazia e a cada resposta que eu dava, ele adaptava aquilo que ele tinha, né? Então, olha essa criatividade. Esse cara, talvez ele não tenha nem. Olha essa criatividade. Esse cara, talvez ele não tenha nem. As adversidades. Porque assim, se a gente. O que a Cris talvez esteja querendo dizer é o seguinte: no meu caso, por exemplo, no meu dia a dia de trabalho, antigamente eu pensava assim: eu preciso de escrever alguma coisa sobre um contrato, por exemplo. Como é que eu vou fazer o contrato? Se eu pensar, antes da internet, eu buscava um auxílio de um advogado, alguma coisa assim, e depois da internet eu comecei a buscar na própria internet, né, nos modelos que existiam lá, e quando o contrato era simples, eu mesmo criava, baseado em alguns modelos, né? Depois, hoje em dia, com a inteligência artificial, eu vou lá no chat GPT e falo, contrato de prestação de serviço disso, faz para mim. Ele faz na hora. Aí eu pego aquele cara, olho, leio, adapto, o modelo está pronto. Né? Olha quanto que eu ganhei de tempo aí, no meu dia a dia. Né? Então, eu ganhei um baita de um tempo. Né? Aí você vai falar para mim, pô, mas o advogado lá que ia ficar ganhando por isso, talvez ele não está ganhando. Né? Mas ele já não está ganhando já há um bom tempo. Porque os grandes escritórios de advocacia já estão utilizando a inteligência artificial já há um bom tempo. Né? Essa é a verdade. Então, quer dizer, acho que assim, cada vez mais a inteligência artificial ela vai ajudar as pessoas. Eu, pô, que legal, estava sem ideia hoje. Porque, às vezes, isso pode ajudar os pequenos empresários, porque muitas vezes o pequeno empresário ele é um cara que ele não tem uma assessoria de marketing, uma assessoria jurídica, uma assessoria... Cara, então, essas ferramentas podem ajudar essas pequenas empresas, muito. Você lembrou de outra coisa aqui que eu lembrei agora, nos meus currículos, inclusive nos Facebook da vida e tal, eu coloco próprio otário. Porque é o que eu sou, é um próprio otário. Porque sozinho fazendo a rádio aqui, eu e a Cris aqui brigando com o mundo, né? Exatamente. Então eu boto lá, próprio otário. Eu mesmo falando contra mim, né? Porque na hora que o cara pega o currículo, o que é isso aqui? Mas dá pra entender, né? É verdade. É o próprio otário da... Então, veja que ela é o lado bom disso tudo, né? Então, eu estou vendo de forma positiva, né? De forma positiva. Nas ferramentas dentro da indústria, vai possibilitar que um país como o Brasil, né, que não tem muita mão de obra qualificada, né, precisa se tornar mais produtivo. Lembra que eu falei... Outro dia a gente estava conversando do exemplo de um cliente meu que a fábrica está na Itália e ele aqui no Brasil ele só distribui, que lá na Itália é 7 vezes mais barato fazer lá do que fazer aqui. Não é por questão de imposto. Né? Não sei se é Paquistão ou Afeganistão, não sei, eu acho que é Paquistão. 258 milhões de habitantes. Eu falei, meu Deus... Né? Você vê uma Índia, nossa, né? Bilhão, uma China, então e são países pobres, né? São países pobres. Né? Mas então, o que você falou anteriormente aqui no começo da nossa entrevista sobre o pessoal dos mundos, né? Por exemplo, China. O que aparece é o que eles querem mostrar, porque o restante daqueles bilhões está tudo lá escondido em algum lugar. Que não tem exatamente. acesso àquele pouquinho de gente, pouquinho, né? Porque eles têm muita gente, mas aquele pouquinho de gente que eles mostram que tá arrebentando a boca do balão. Não tá vendo todo mundo que tá... Né,
Índia é a mesma coisa, você vê uma pobreza danada, você não consegue enxergar a tecnologia ali porque eles só mostram o outro lado, quer dizer, eles estão ao contrário, né? Fazendo ao contrário. É complicado isso daí. A Cris está dizendo aqui que é pra gente... Podemos então respirar um pouco mais até a máquina tomar conta totalmente. Totalmente. Tem chão. Vamos usar e abusar do que as máquinas oferecem a nosso favor. Concordo plenamente. Muito interessante o que falou o Silvio da máquina fazer coisas que o ser humano corre riscos. Isso é importante. Podemos nos valer dessas tecnologias e fazermos só o que for conveniente. Então, olha que legal, né? Então, isso é um exemplo só, né? Tem, claro. Isso é só um exemplo, né? Então, dentro das ferramentas usando a inteligência artificial, dentro o teleatendimento usando inteligência artificial, o teleatendimento, né, usando robôs à distância, sendo manipulado à distância. Eu estava lendo um artigo, por exemplo, ficando em cima do hospital. O Hospital do Futuro é um hospital diferente, se você pensar. Ele talvez não vai receber tantas pessoas em casos não graves, porque muitos dos casos vão ser resolvidos à distância, talvez com centros menores, mais próximos, que não necessitariam tanto de... Né? E também muita coisa sendo resolvida à distância. Então, até mesmo aí no hospital. No caso da medicina, eu acredito que ela vai voltar ao processo inicial, que é cuidar antes de adoecer, né? Exatamente, também tem isso, né? Cuidar antes de adoecer, porque hoje em dia essas pulseirazinhas, esses relógios... Os relógios, né? Os maravilhosos. Relógios. Eu tenho... Meu pai está em Adamantina, né? Minha mãe faleceu ano passado e ele está morando sozinho. Hoje tem uma cuidadora de noite, uma cuidadora durante o dia, né? Eu fico pensando, né? Usa para fazer joguinhos. Vai brincar de joguinhos, gasta 30 conto numa máquina, certo? Eu precisaria de uma máquina dessa para poder administrar tudo aqui mais eficientemente, mas eu não tenho 30 mil disponível, entendeu? Então, a própria inteligência artificial vai fazer, né, com um ganho da produção em escala, diminuindo os custos, vai tornar mais acessível essas ferramentas para todo mundo. Né? Então, é mais um fator positivo aí. Esse é um fator positivo. Eu lembro eu não lembro se foi 80, mas eu acredito que foi 80, 79, 80. O celular, o tijolão. Lembra? O 80, 86. 80. Então, aqui em Franca 87. Foi uma das primeiras cidades a ter o tijolão. Porque nós temos aqui a CPF, a CTBC. Que agora é Algar Telecom, né? Então, o Algar não tem nada a ver com o teu Algar. Ah, não, o meu Algarve não. O meu Algarve é uma região de Portugal. É uma região de Portugal, isso, né? Mas eu pensei, que como você está na mesma região... Na mesma, será que tem alguma coisa... Foi bem lembrado, mas não é, não. E a Algar Telecom, lá em 80, já tinha o celularzão, você tinha a possibilidade de ter, você só precisava comprar, certo? Tava lá à disposição. E eu falava assim, nossa, mas olha que legal a gente poder trabalhar dentro do carro com o celular e ter também um notebook, que era o sonho de todo mundo, ter dentro do carro, cada um ter o... Estou ensinando a ferramenta para ela poder aprender a andar melhor. Né? Exatamente. Então, no futuro, a gente vai ter mais e mais carros autômatos andando para cá e para lá. Né? Vai ter muito carro autômato. Vai ter carro dirigido também por humano? Acredito que sim, né? Que a gente vai ter, porque os carros autômatos não custam barato. Né? Mas você sabe que a tendência é acabar esse negócio de carro para todo mundo, né? Sim, a tendência é ser carro alugado. Porque os preços estão absurdos. Certo? Aí ele fala que o carro popular é 70 mil reais. Então, isso é coisa do passado, é coisa de 1980. Né?
Carro popular é coisa de 1980. Essa ideia aí é a ideia lá próxima do Itamar Assunção. Itamar Assunção, próximo do Itamar Assunção. O Fusquinha do Itamar. É brincadeira, cara. É brincadeira. Mas eu sou os dos anarquistas. Ontem eu falei, vou repetir aqui. Sou contra o que eles fazem também. Você tá sempre comprando um carro melhor, mais caro, mais bonito, mais isso aqui, mais aquilo, mais moderno, né? Mas é para você pagar o imposto para eles no final do ano, no começo do ano. Né? Exatamente. Então, continua com o seu carrinho velho, bem cuidadinho, tal, que não pague mais imposto. Até que eles caiam com essa lei também, viu? Eles vão querer cobrar dos velhinhos também. Trata de não pagar o imposto, pega o carrinho aí antiguinho, bota ele em ponto de bala. Entrar lá pelo Gov, ela já estava pronta quase, né? Claro que você não vai fazer aquela lá que está pronta, né? Porque aquela que está pronta nem sempre é mais favorável, né? Mas ela já vem pronta, ela já estava pronta lá. Só mandar seguir que você pagaria o imposto lá, ou, né? Dependendo de como é que for. Né? E outra coisa, hoje você recebe ela em PDF já, né? A sua declaração em PDF. Quer dizer, você pega aquela declaração desse ano, né? E no ano que vem você só manda corrigir alguma coisinha, tá pronta. É automática, né? Não sei que você fez algum milagre lá, ficou milionário, mas mesmo assim você vai ter como alimentar essa máquina para ela corrigir tudo ali para você, né? Porque hoje você, pelo que a gente está percebendo, que é aquela coisa que era para ser no futuro que já é presente, tá tudo já interligado. A única coisa que não está interligado porque não querem é a saúde. Também tem questão a saúde, ela tem questão da lei de segurança dos dados. Isso, né? Também tem isso, porque se você liberar os dados da saúde, por exemplo, eu poderia, na hora de contratar uma pessoa, falar, essa pessoa aqui, ela já operou do não sei o que lá, tal, essa no contrato. Entendi. Né? Então, a saúde... essa pessoa aqui toma antidepressivo. Tá vendo? Né? Aonde que você tem que ir com a inteligência humana? Piadas para supermercados. É o que nós falamos aqui, Cris, no meio da entrevista. Eles estão tão na frente e aí eles começam a plantar para você ir acostumando com a ideia. Mas quando o negócio sai, eles já fizeram lá atrás. Já é uma história muito antiga. Já vieram aprendendo e fabricando e adaptando. Quer dizer, tem muita coisa que não tinha ainda porque não tinha sido inventado algum sistema ou algum chip, alguma coisa. O que no passado existia já, em 1980, já tinha, né, a IBM já tinha, vou pensar, o equipamento da IBM que derrotou o maior jogador de xadrez do mundo, né, em 1979, acho que foi 79, será? Quanto que foi? Deixa eu ver, eu fiz uma anotação aqui. Eu acho que foi por volta de... Não, foi em 1990... Bem, já nessa época, a inteligência artificial já... 1997. 97, né? Já nessa época, em 1980, já tinha... a inteligência artificial já era bastante desenvolvida e não apenas na tecnologia, mas na teoria. A teoria já havia comprovado a possibilidade dessa rede de comunicação. Então, quer dizer, todas essas máquinas, elas podem estar integradas, né? E podem estar... eu acho que travou a tua não, eu estou tentando mexer aqui que o som caiu a minha rede de som aqui, não sei por que do nada. Então, isso aí é a tal história se a comunicação falhar, né? Então. O negócio vai falhar, né? Então, tudo isso que aqui está falando, funcionando aqui né? normal, não fechei nada.
Ela parou. Tudo isso que a Cris está falando já era possível, já era idealizado lá em 1980, né? Mas não era possível naquela época porque a tecnologia ainda não permitia isso tudo. Hoje em dia a tecnologia permite isso tudo, cada vez mais. Então, com o 5G, mas isso aqui no Brasil, não em todo lugar do mundo, não em toda cidade do mundo, né? Não em toda cidade do Brasil. Então, a tecnologia ela vai avançando. Vai avançando. Né? Então, e te então, possibilitando ir à frente do negócio. Talvez o que a gente está falando, muita coisa que a gente está falando aqui, em 2040, né, vai ser... Isso tá bonzinho, 2040, hein? Não, é que eu falo assim, para o mundo todo, né, porque, vamos pensar, não é só Franca, Campinas... Tá. Você está falando dos ricões, né? Vai lá no fim do Amazonas, lá no meio do mato, lá. Para chegar no mundo todo, né? Para você ter tudo, é uma rede interligada. Pessoas com problemas cardíacos. E já chamavam o hospital e as fechaduras ficavam abertas para os bombeiros entrarem. Tudo isso já tinha na ideia lá em 80, 70 e tal. Mas o problema é o custo, né? É o custo. Hoje o custo daquele aparelhinho auditivo é monstro. É muito caro. É muito caro. Certo? Vai baratear? Tá, mas quando? Porque é muito caro. É impossível. E pra gente aqui, você vai comprar uma máquina, né? Você está precisando de eu gostaria de ter um Apple X aí que você... Né, seria importante para você. É o que você falou, um Apple, né, bacana aí, né, você vai pagar na faixa de 20 mil reais, né, nessa maquinazinha aí, e lá nos Estados Unidos, talvez você compraria ela por $2.500, $3.000, né? Então, aqui você, né, você paga muito mais caro. Então, essa tecnologia é cara ainda. Para países subdesenvolvidos. É muito cara. Então é isso, e é uma forma também que eu vejo de domínio. Né? E a Cris, aqui, ó, a Cris também está provando que essa tecnologia é muito boa também, ó. No dia 10 de fevereiro de 1996, há exatos 25 anos, o estradista Garry Kasparov, tido por alguns como o maior de todos os tempos, perdia uma partida de xadrez para o supercomputador da IBM. Então, perceber qual era a jogada. Tem que ter por trás um humano, né? Vai depender sempre do humano. No caso da IBM aí não era um humano não, devia ser uns 20, 30 ali, viu? Não, com certeza, não é um humano, né? Mas é uma equipe que está lá por trás, né? Que eu estou falando, um humano. É um 20 e 30, mas 20 e 30 para ganhar de um jogador. Exatamente. E depois de várias outras jogadas. Então, esse é um caso bastante importante para a gente mostrar que a coisa né? A inteligência artificial é essa maravilha e tudo mais, ela tem essa ameaça, mas ela precisa dos humanos. Né? Precisa dos humanos. Por enquanto. Por enquanto. Eu sou do exterminador do futuro. Por enquanto. Na hora que essa máquina virar na verdade... eu ia falar um deus aqui, mas não é um deus. Né? A inteligência artificial, hoje ela tem a capacidade, né, de aprender com a experiência. Né? Ela tem que saber lidar com as situações adversas. Ela tem que saber resolver problemas, então ela já sabe. Determinar o que é importante. Isso aí é uma coisa que, dado os parâmetros, se ela já foi treinada para isso, e ela sabe o que é importante, ela resolve sozinha. Mas se ela não sabe ainda o que é importante, ela não... Né? Entender imagens visuais. Isso aí é uma coisa difícil para ela hoje em dia. Ela interpretar e manipular símbolos. É uma outra coisa complexa, né? Mas ela está cada vez mais conseguindo, né, ser criativa. ChatGPT super criativo, né? Você pede para escrever uma poesia aí sobre qualquer coisa, ele vai escrever, né? Vai ficar uma poesia que talvez você não gostaria de ler,
né? Porque você fala, não, não é, esse daí tá com uma cara muito de padrãozão, não é isso que eu queria ver, não faz o meu estilo, pode ser, mas talvez ele faça o estilo de uma grande maioria, né? É, imaginativo, aí já é complicado, é uma complicação um pouquinho maior, que eu acho que é mais, né, tem que ser imaginativo, talvez aí é um grau ainda que vai ter que evoluir, né? Utilizar a heurística, né? Buscando o que é satisfatório, né? Um teste, isso já consegue fazer também, né? Mas você fala para ela, me dá os números da Mega Sena. Ele vai dar? Não vai conseguir, porque mesmo Não, com... ele pode até dar, só que ele vai ter que conversar com a máquina que faz o sorteio lá, que tem que dar aqueles números, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que faz o sorteio, porque o sorteio é aleatório, então ele não vai saber também, né? Ele não vai conseguir definir, né? Porque o sorteio é aleatório, então aleatório é sorte, e sorte não está prevista numa situação... Mas tá aqui também tirando uma em mim, ó. O Mauro é o homem da nuvenzinha em cima da cabeça. Lembra do carrinho da família Adams, que vai a nuvenzinha aqui? Então, sou eu aqui. Ó dia, ó mês, ó dor, a hienazinha, que a gente fala. Por quê? Porque a gente já tá calejado, já. Calejado. Já viu coisa do arco da velha, então não duvido de nada, não. Pode levar um tempo? Pode, claro. Certo. Mas sempre tem um cabeça de bagre aí que tá pensando nisso. Existe muita maldade, né? Isso. Existe muita maldade. Eu estava falando com um amigo meu esses dias e ele falou assim, Silvio, tem mais pessoa má no mundo do que boa. Eu falei, cara, desculpa, não é. Não é isso. Ainda bem que não é isso. Não é isso, cara. Não é isso. Não é. Desculpa, mas eu não acredito nisso. Não, é que você já viu a Deep Web, né? O tamanho da Deep Web, o que tem lá embaixo e tudo mais. Tem muita gente ruim no mundo. Eu falei, cara, vai com calma. Não fica tão apavorado assim, não. Eu acho que você está, né? Fica mais tranquilo, porque eu acho que tem muito mais gente boa no mundo. Muito mais gente querendo um futuro melhor, né? Um futuro próspero. Eu acho que, e até mesmo a gente não está sozinho no mundo, né? Eu acho que assim, olhando para o mundo, você vê o ser humano é apenas um dos caras. É quietinho e tal, então parece ser menor mesmo, parece ser... tá sendo dominado e tal. Exatamente. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E o Deep Web também. Eu não entro, meu irmão entra, ele gosta de entrar lá pra aprender tanto bom quanto ruim lá também. Mas porque gosta de saber. Eu já nunca me interessei em entrar. Certo? Eu já não dou conta da web aqui, da internet aqui. Imagina se eu for lá no fundo. Não faz minha praia. Não consigo. Não consigo chegar nisso. Mauro, a gente está aí tem um universo muito grande, né? Tem um mar de coisas boas e tem um mar também de coisas ruins, né? Em todos os lugares. Em todos os lugares. A inteligência artificial, ela abre para a gente um universo de coisas boas e também abre um universo de coisas ruins, né? Então, eu sou uma pessoa do bem, né? Então eu sempre vou buscar coisas boas desse universo, né? Que venham trazer prosperidade, felicidade, saúde, alegria para as pessoas. Agora, eu tenho que também entender que ela pode estar sendo utilizada por cara que está dentro de presídio, né? Provocando, fazendo... Esses dias mesmo eu vi um programa cometia suicídio. Tiveram vários casos. Mais de 5 milhões de reais foram levados nessa história. Então, dentro dos presídios, tem coisa acontecendo aí de... né, você está falando com uma pessoa e, na verdade, você acha que é uma pessoa e não é uma pessoa.
né? Em cima de uma imagem que não é a imagem da pessoa, né? É uma outra pessoa que você está falando. Então, quer dizer, isso tudo, a inteligência artificial pode ser utilizada para isso, né? Mas ela pode ser utilizada também para um monte de coisa boa, né? Então, eu acho que cada vez mais as nossas polícias têm que estar cientes disso. Ah, sim. Né? Equipada para isso. Equipada, né? Porque senão esse né? Então, porque são crimes digitais que estão acontecendo. As empresas têm que estar dominar tudo isso e têm que estar preparadas na parte de segurança, né? Por isso que eu falo muitas vezes que é mais importante manter um serviço na nuvem com um cara legal do que manter o serviço local, né? Porque às vezes é melhor você estar na nuvem com um pessoal que entende de segurança do que outro, né, do que está se expondo dentro da sua própria, né, empresa, né? Então, todo mundo, então, nós profissionais, entendendo como é que isso funciona para ganhar produtividade, né? Está estudando, está entendendo, está buscando como é que eu posso. É claro que não pensando como é que eu vou ficar, como é que eu vou eliminar postos de trabalho, não, mas sim como é que eu vou transformar a minha. Você levar esse alerta. E existe esse outro lado, sim, existe sim. Hã? Não, com certeza, eu imagino. O que eu estou vendo de bom em tudo isso, por exemplo, em relação a drones, a fazendas e coisas, a tecnologia chegando no campo, mas está fazendo uma revolução tão grande e tão pro lado bom da coisa que é impressionante. Não Sim. tem mais aquela história do serzinho que trabalha lá com o pé no chão, com chinela estourada, não tem nada disso, quer dizer, deve ainda haver em algum lugar, mas eu tô falando assim, o agronegócio hoje não é isso. Não é. Ele vai impulsionar cada vez mais. E vai impulsionar cada vez mais. Então, o Brasil tem uma grande oportunidade no agronegócio, né? De estar com a inteligência artificial e com não só com a inteligência artificial, com a robótica, tá, juntamente com a inteligência artificial, dinamizando cada vez mais essa produção agrícola, né? Se tornando cada vez mais produtivo, né? E de uma forma cada vez mais consciente. Consciente, exatamente. Consciente, usando dosagens corretas. Isso. Então, a máquina pode usar a dosagem correta, né? Aprendendo e modificando o que está errado, né? No futuro, que eu imagino, que eu vou pegar uma maçã, e nessa maçã vai ter um QR Code nela. A gente consome aqui, muito pouca gente lê. Olha o tamanho da letrinha. É difícil. Aí o QR Code realmente facilita muito, né? Você mostrando, ele já vem tecnologicamente, ele já vem com tudo ali na sua mão. Você poderia ver, analisar e até mesmo checar se aquilo lá, por exemplo, talvez no futuro eu tenha um aplicativo que tenha o que eu não posso. A medicina preventiva. E se tiver tal coisa lá, bati e falou, não, esse daqui deu vermelho, esse daqui você não pode. Porque esse daí vai fazer você aumentar, você vai se tornar mais hipertenso. Boa ideia essa aí, hein? Né? Boa ideia. Né? Então, a inteligência artificial pode ajudar a gente aí a viver mais, viver melhor, né? Agora, existe possibilidade de ela ter, falhar, como você falou, né? Como a gente já citou, aí no caso aí da Microsoft, que ela, por conta de uma falha, ele foi tirado, gerou problema no Twitter. A Microsoft, ela foi tentar ser a segunda, já que a primeira ela tinha perdido, né? Exatamente. E aí ela extrapolou lá, não, lança esse trem aí, lançou e se deu mal, né? Então, às vezes é melhor não ser o segundo, ser o último, mas ser o último legal, né? Exatamente. Então, a Microsoft, hoje ela, no Office, a gente já vai ter um chinês, comecei a conversar com o chinês, mas eu não converso chinês, né? Não sei falar em chinês.
né? E a gente começou a falar inglês, mas não estava dando muito certo, né? Aí ele pegou o celular dele e aí eu falava em português, ele entendia em chinês, depois ele me respondia em chinês no celular dele e mostrava para mim a resposta dele. Isso eu dei de em exemplo português, ontem na nossa entrevista também, os aparelhinhos que já tem todas as né? linguagens que você só fala e a outra ouve e vice-versa. Então foi legal e a gente conseguiu falar um pouco, né? Conseguiu comunicar, né? Então isso é uma coisa bacana, mais uma aplicação bacana aí que a gente tem, né? Exatamente. Nós temos que ir por esse lado mesmo, sempre achando as coisas boas e as novidades, né? Nós não estamos do lado mal da força, então nós vamos pro lado do bem. O lado do mal vai fazer a parte dela e nós vamos fazer a nossa. Infelizmente vai existir, né? Isso, não Vai tem existir. Do mesmo jeito que. Agora, e essa questão do lado do bem e do mal, a gente, na verdade, é uma incógnita até, né? Para a gente saber. Exatamente. Porque sempre no bem existe o mal, É. e no mal existe o bem. Exatamente. Sempre a gente vai ter. Por isso que eu falo que existe a coisa do equilíbrio. Porque se não existisse isso, se o bem só fosse bem e o mal só fosse mal, quando o mal tomasse conta do bem, só teria o mal, né? E quando o bem tomasse conta do mal, só teria o bem. Na verdade, não é isso. Na verdade, um está misturado com o outro e no mal tem figurativa, né? Figurativa, mas você teve que passar. E o que aconteceu? Você teve que aprender, você teve que se Tem que adaptar. aprender. Certo. E, Os que não conseguiram aprender ou não se adaptaram ficaram para ou trás. não conseguiram, não chegaram. Exatamente. Cara, são exatamente 16 horas e 58 minutinhos, faltando 2 minutinhos para as 17 horas. Nós começamos às 15 horas, quase que em ponto. Então são 2 horas de conversa aqui falando sobre inteligência artificial. Você que na profissão que você exerce já há bastante tempo tá com isso colocado, né? Você precisa dessa inteligência artificial bem estruturada e bem usada, né, para poder ajudar até aumentar a produtividade, né, te deixando com mais tempo para poder pensar em outras coisas, que é a ideia inicial, que é a ideia principal da inteligência, né? Sim. Mas essa nossa inteligência humana, o nosso IH, vai ter que acompanhar isso daí de alguma maneira. E para aprender é o que você falou, o mundão é tão grande, com tanta diversidade, com tanta diferença, que vamos ver aonde que chega, né? Não ficar só nas praias, né? Entrar pro interior também. Eu penso assim, a gente, como humano, a gente tem que ultrapassar, e tem tudo para ultrapassar, tem que utilizar, porque senão você não vai estar competitivo, né, para os dias atuais. Porque você não vai seguir o caminho natural da onda aí. O futuro da onda é da inteligência artificial. É isso que o futuro está mostrando para a gente, né? Eu também não tenho medo, não. Eu gosto de usar, quando eu tenho a opção ali, eu faço uso disso. Não que seja o meu dia a dia, mas, né, sempre que aparece. Mas você usa em um monte de coisa já, né? Você usa já, está usando no aplicativo do banco, você está usando no celular, você está usando em um monte de lugar sem saber que está usando. Sem saber que está usando, exatamente. Mas você faz uso no seu trabalho agora, você está começando a fazer também uso já de alguns mecanismos. Exatamente. Igual esse programa que a gente faz a transmissão aqui, que eu faço pelo OBS. O OBS não passa mês, para não dizer semanas, mas vamos pôr mês. Não passa mês sem atualizações. Toda vez que você liga ele tem uma atualização, ele tem alguma coisa. Então, quer dizer, o pessoal tá sempre ali mexendo e adaptando para melhorar. É lógico que de vez em quando você pega umas bombas aí de atualização que você fala, putz, ferrou. Mas você tem que ir atrás, né? O meu técnico aqui, a gente pode rir com o Hiroshi. O Hiroshi, o meu técnico, ele fala assim, não, tá funcionando? Tá. Então deixa quietinho.
Deixa quietinho. Mas acontece o seguinte, tá funcionando naquela época ali, vai andando, vai andando. A Revolução 4.0, inteligência, não sei se foi, ficou um papo mais solto, mais gostoso, né? Mas foi muito bom aí. Muito obrigado pela oportunidade e precisando da gente. E falar para a Cris aí que aquela ideia lá que ela mandou, falou há tempo atrás, eu estou lembrando dela, que ela mandou uma ideia. A Cris tá sempre ligadaça aqui, né? Legal. Ela pega e já manda a ideia, né? E é Legal. criativa. Ela tá dizendo assim, acima de tudo, pelo seu otimismo, compartilhamos das mesmas ideias. Tem que conhecer sim para não ficar para trás e não ser ingênuo. Mas tem muito chão. Tem Tem muito chão, tem muito uma chão. caminhada, tudo uma caminhada. Muitíssimo obrigado pelo Eu que tempo do seu agradeço. domingo, por você abrir essa agenda aí. Tenho te acompanhado no Instagram, nos seus posts aí, nos lugares que você vai fazer palestra, que você vai fazer essas feiras que você participa. Tenho acompanhado, muito legal, bom sempre você colocar, porque são áreas que a gente não tem acesso, né? Não consegue, então ver e aprender através das redes também é uma maneira de estar atualizado. A Cris está mandando dizer assim que a ideia tá de pé, viu? Legal. Vamos fazer então, vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, cara. Muitíssimo obrigado. 17 horas 5 minutinhos, 2 horas de boa conversa aqui no Conversa de Domingo com a Algarve News aqui. Nós tivemos o Silvio Valentini aqui falando com a gente. Eu vou deixar um grande abraço, muitíssimo. A gente vai sempre aprendendo mais. E assistir. Já subiu pro YouTube, espero que não tenha subido do jeito que o YouTube transmitiu, porque senão eu vou ter que pegar a gravação e jogar lá. E vamos torcer para que o YouTube pare com isso também, né? Sim. Bacana. Sensacional. Obrigado, viu? Obrigado a você, muitíssimo obrigado mesmo. E até uma próxima aí que você tiver agenda aí para poder passar mais informações pra gente, que é sempre bom saber dessas coisas. Grande Obrigado. abraço. Um grande abraço. Até mais. Até Tchau. mais. Tá aí, pessoal. Conversa de domingo sensacional. Muito boa a conversa desse domingo. O Silvio Valentini esteve aqui, conversou com a gente sobre IA. E agora nós vamos voltar com a nossa programação normal de domingo, que é a música 24 horas na rádio e a TV também 24 horas lá no nosso canal. Os dois sistemas nossos têm app, tá ok? O app da rádio e o app da TV que você pode baixar no seu celular, nos seus computadores aí para assistir quando você quiser, principalmente à noite, na hora que você estiver sossegado lá, tal, coloca a musiquinha lá da Algarve que você vai gostar, tá? Por enquanto nós vamos ficando por aqui, a câmera é aquela ali. Eu só tenho a agradecer mais esse domingo, mais essa conversa de domingo com vocês que estiveram com a gente. Desculpe aí o YouTube que tá fazendo esses cortes, mas no Face aqui transmitiu normalzinho em todos eles, numa